Em 1995, dois cientistas americanos, o Popov e o Garayev, realizaram um experimento que mudou completamente a visão do efeito do observador sobre a matéria. Os dois cientistas pegaram um fóton, um elétron de luz, colocaram dentro de um recipiente e começaram a observar o movimento desordenado que esse fóton realizava dentro daquele recipiente. Em um segundo momento, os cientistas colocaram um DNA, um filamento de DNA dentro daquele recipiente. Eles começaram a perceber que o elétron de luz, o fóton, que antes tinha um movimento desordenado, passou a se comportar de forma ordenada. É como se o filamento de DNA causasse um efeito direto na movimentação daquele fóton dentro do recipiente. A partir daí, os cientistas começaram a perceber que o DNA carregava uma informação e essa informação interferia na matéria, interferia no movimento do fóton e, consequentemente, interferia na matéria, no mundo material. Em outras palavras, você, com a sua consciência, cada parte sua que carrega informação, que carrega energia, está influenciando o mundo material. Essa foi uma dos diversos experimentos que já foram realizados para provar que o observador, ele cria a sua realidade. Existe um efeito direto. Mesmo que você não perceba conscientemente ou inconscientemente, você está influenciando a matéria. Os eventos que vão acontecer amanhã, na próxima semana, no próximo mês, você está criando agora. Como? Através do conjunto de percepções, conjunto de crenças que você tem, que você possui. Então, um dos maiores desafios, após o resultado desse experimento, no qual o DNA, apenas um filamento de DNA, mudou a estrutura de movimento de um elétron, e interessante que depois que os cientistas retiraram o filamento de DNA, eles achavam que o elétron ia voltar para o movimento desordenado, mas não aconteceu isso. O elétron, mesmo sem a presença do DNA, o elétron continuou com aquele movimento. Por quê? Porque dentro do DNA existia consciência, existia uma informação, e essa informação foi transferida para aquele fóton de luz. Em outras palavras, segundo o experimento da dupla fenda, não existe nada definido até que seja observado. O elétron, ele não tem uma propriedade objetiva, uma propriedade definida até que seja observado por uma consciência, que é você. Então, a forma como você observa o mundo, a forma como você observa a sua vida, a forma como você observa qualquer pilar da sua vida, vai definir aquele resultado. Porque não existe nenhuma propriedade definida até que seja observada, até que ela seja escolhida. Então, esse experimento, juntamente com outros experimentos, provou que, experimentos recentes, 1995, eles provaram que, de fato, nós temos um poder sobre o meio exterior. Nós temos um poder de mudança, de cocriação sobre a matéria. Isso é algo científico, que é fato, né? Fato científico. Isso não tem discussões. Por quê? Porque é um fato científico e contra fatos não há argumentos. O que eu quero aqui deixar bem claro nesse vídeo é que você nunca esqueça que ele tem um poder. E esse poder, ele se torna muito maior quando você tem noção do conjunto de crenças que você carrega. Você tem uma história, você tem experiências positivas, experiências negativas, você teve família, você aprendeu com seus pais, você aprendeu na escola, e esse conjunto de percepções sobre quem você é, sobre como é o mundo, simplesmente vai definir a tua realidade. Ontem eu palestrava em um evento, eu fiz uma pergunta bem interessante, perguntava para aquela plateia se eles achavam que hoje no mundo existia mais pessoas positivas ou pessoas negativas, pessoas do bem ou pessoas do mal. E eu fiquei assim surpreso porque foi quase que meio a meio, ficou bem dividido a sala. A metade acreditava que existe hoje mais pessoas do mal do que do bem. E a outra metade acreditava exatamente o contrário, que existe mais pessoas do bem do que pessoas do mal. Cleito, qual é o correto? Qual é a verdade? A verdade é aquela que você escolhe acreditar. Vou repetir. A verdade, aquilo que você vai vivenciar, é aquilo que você decide acreditar.
E eu aproveito já para te deixar uma pergunta aqui, sinceramente. O que é que você está decidindo acreditar nos últimos dias, nas últimas semanas? Acreditar em doença? Acreditar em pobreza? Acreditar em maldades? Quanto mais você foca nisso, mais aquilo cresce, mais aquilo se mostra ao mundo. Lembra, o DNA, vamos falar que o DNA seja uma consciência humana. Então o DNA, ele deu uma configuração, uma informação para o movimento do fóton de luz, quando foi colocado na sua presença. Depois que retirou, aquilo continuou com o movimento ordenado, até que outro filamento de DNA com outra informação chegasse próximo a esse elétron e ele consequentemente ia assumir uma nova postura, uma nova posição. Então, meu amigo, minha amiga, esse vídeo eu quero que você se questione, sinceramente. Se algo na tua vida vem se repetindo de forma negativa, se algo na sua vida vem acontecendo de forma negativa e você não sabe como superar isso, e você não sabe como sair desse ciclo de sofrimento, comece a questionar os teus pensamentos. Passa um dia inteiro, faz uma atividade de autoconsciência, de autopercepção. Fica apenas olhando para os teus pensamentos, e comece a perceber se no conjunto de 100% do teu dia, a qualidade dos teus pensamentos são pensamentos de construção, pensamentos de vida, pensamentos de vitória ou pensamentos de derrota, ou pensamentos negativos. Um pensamento negativo ele só existe enquanto ele não é observado. Vou repetir. Um pensamento negativo ele só existe enquanto ele não é observado. Quando você traz consciência e você se desloca como um observador consciente dos seus pensamentos, que são gerados pela mente egóica do teu ego, automaticamente aquele pensamento ele perde força. Porém, se você não estiver vigilante, não estiver atento, observando todo esse teatro mental que passa no campo dos pensamentos, simplesmente se você não der atenção, não observar, os pensamentos vão tomar de conta da sua vida. Nós estamos vivendo uma era na qual as pessoas que mais terão qualidade de vida são aquelas pessoas que conseguirem superar os seus pensamentos. Aquelas pessoas que conseguirem entender quem elas são verdadeiramente. Ou seja, você não é o seu pensamento. Por que que você não é o seu pensamento? Porque você consegue observar o seu pensamento. E se você observa o seu pensamento, é porque você é algo além do pensamento. Pensamento é apenas um fluxo de informações que está numa frequência bem menor daquilo que você é. Você está numa frequência bem maior. Aqui você é imagem e semelhança de Deus. Aqui você tem a pureza divina. Aqui você se conecta com a fonte. Porém, a maioria das pessoas, elas decaem, elas vêm para o nível de frequência dos pensamentos e elas começam a acreditar nos seus pensamentos e elas começam a sofrer. E elas querem resolver os seus problemas usando os próprios pensamentos. E aí o Einstein falava, é impossível resolver um problema no mesmo nível que foi criado. O Einstein falava exatamente sobre isso. É impossível você resolver um problema usando os teus pensamentos, porque 90% dos teus problemas foram criados pelos seus pensamentos. Então, medita, tenha autoconsciência, vigia, saia do campo dos pensamentos e a solução vai se revelar diante a você, tá? Deixa eu te fazer um pedido. Eu tenho uma missão muito grande de impactar 1 milhão de pessoas nos próximos anos. E eu queria muito a tua ajuda, eu queria muito a tua parceria. Então faz o seguinte, deixa teu comentário aqui embaixo, deixa teu like e compartilha, pega o link desse vídeo e compartilha com o máximo número de pessoas. Tem tantas pessoas sofrendo agora, porque não teve ainda a oportunidade de ter acesso a uma informação igual a essa. Então, não guarde essa culpa para você. Faz o seguinte, compartilha esse vídeo, coloca lá no grupo da família, mesmo que aquele grupo da família, né, geralmente ninguém fala nada, mas coloca lá, eu tenho certeza que alguém vai assistir e talvez você salve mais uma vida. Beijo no coração e até o próximo vídeo.